Lindezas! Tudo bem com vocês? Então, eu queria falar hoje a respeito de depressão. Quem nunca, né? Quem nunca passou pela depressão? Esse foi um assunto que eu demorei para abordar aqui com vocês, justamente por eu achar um assunto pesado. Mas eu pensei, tem muita gente ou que passou ou que de repente vai passar e que pode evitar essa situação. Não que vai passar, mas que pode estar sofrendo aí uma pré-depressão, digamos assim. Por isso eu achei pertinente abordar o assunto com vocês. Comigo começou da seguinte forma. Na época eu morava só. Então eu chegava em casa do trabalho e não tinha com quem conversar. Só que eu pensei, não, é uma tristeza e a tristeza vai passar. E eu nunca fui de falar dos meus problemas pra ninguém. Eu sempre fui de resolver meus B.O.s sozinha. Né? E nessa de resolver os B.O.s sozinha, o que aconteceu? Eu fui acumulando aquelas sensações, justamente por negligenciar, não achando que eu sou melhor que todo mundo, mas achando que eu ia superar isso aí, isso era uma tristeza que ia passar. A sensação, ela vinha forte do meu peito, era uma sensação de peso no peito. Meu peito pesava muito e minha garganta. Eu comecei a ter uma trava para falar, na minha fala. Então eu falei, isso vai passar de boa, tranquilo. E aí foi passando os dias, eu fui piorando. E eu ia pro trabalho arrastada. Eu chegava no trabalho com cara de choro. Porque eu já tinha ido para esse trabalho, saí de um pé para esse. Então não é um trabalho que eu gostava muito. Então eu já estava me culpando por estar nesse trabalho que eu não gostava muito, porque eu queria estar no outro trabalho, mas eu já tinha pedido demissão, enfim, não tinha o que fazer. E aí chegou um certo dia que eu falei, eu vou pedir demissão. E aí avisei somente pra minha mãe, liguei somente pra ela avisando, não falei pra ninguém. E aí na hora de pedir demissão, eu não falei nem com a minha chefe, gente. Eu fui no RH e pedi demissão. E aí não cumpri aviso prévio, não cumpri nada. O certo foi que eu fiquei me culpando, porque eu não tinha como sobreviver. Como eu ia me manter se eu morava só? E aí eu não tinha aquele apoio de ninguém. Como é que eu ia me manter? Então, a pessoa é julgada socialmente porque, né, o depressivo, ele é marginalizado. Ele é marginalizado no sentido que as pessoas pensam, nossa, ela não quer trabalhar, ele não quer trabalhar. E eu já tinha falado para minha família que eu tava com vergonha das pessoas saberem que eu tava sem trabalhar. Tava com vergonha. Só que não adiantou nada. A história se espalhou, todo mundo me viu naquela situação magra, vulnerável, né? Então eu cada vez mais me isolei. Eu já não fazia mais minha própria comida. Eu já não tinha mais vontade nem de fazer minha própria higiene pessoal, de tomar um banho. Eu ficava só deitada dentro de um quarto. Eu não tinha vontade de nada, assim. Coisas que eu mais gosto deixaram de ser hobbies. Então, assim, tudo começa com um sentimento em mim, né? Começa com um sentimento de muito peso no peito e trava na garganta. E aí a gente começa a se isolar.
eu já tava magra. E aí, o que aconteceu? As pessoas me viam e diziam assim, nossa, como você tá magra. Aí eu já não queria que as pessoas me vissem pra não ser julgada, porque eu sabia que eu ia ser julgada. Então eu já me isolava. Né? Então, assim, eu não cheguei numa situação pior porque minha família identificou isso e eles me ajudaram. Mas eu em si não pedi ajuda. Foi de acordo com os acontecimentos que eles foram percebendo que eu estava depressiva. Foi muito abrupto para mim lidar com tudo isso, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca, tipo assim, nunca incomodei ninguém. E agora ter que estar incomodando? E agora ter que ser um peso? E agora não tá trabalhando? Mas justamente porque eu pedi demissão. Aí eu comecei a me culpar. Eu só entrei na culpa. E aí cada vez mais eu fui me afundando. Eu já não tinha motivação pra fazer mais nada, assim. Se tu me chamasse pra ir à praia, eu não queria ir. Se tu me chamasse pra dançar, eu não queria ir. Se tu me chamasse pra qualquer coisa, eu não queria ir. Eu saí de todas as redes sociais. Eu não entrava mais no Instagram, não entrava mais em nada. A única plataforma, por isso que eu falo pra vocês, a única plataforma que eu entrava era o YouTube, era essa aqui. Essa plataforma me ajudou de fato a que eu, como naquele momento eu não conseguia ter forças para sair da depressão, ao menos, né, deslizar os vídeos para poder assisti-los, que os vídeos que eu assistia eram os do Vegetariango, do Flávio, né, que é o Flávio, ele é vegano, então ele faz receitas e aí tem um toque de humor, e aí ele vai fazer as receitas, ele faz assim, e aí eu achava legal e me fazia rir, e eu via as receitas dele. E o canal da Gisela Valim. Foi assim que eu ficava fazendo o tempo todo. Eu maratonei os vídeos dele e maratonei os vídeos dela. Só que eu tava ali vendo os vídeos, só que eu continuava me sentindo lixo. Então, por isso que eu tô fazendo isso hoje. Porque através dessa plataforma, né, eu encontrei pessoas que de alguma forma não fizeram com que eu ficasse pior do que eu já estava. Tudo começou em 2018, que foi justamente ali nos meus 28 anos. Né? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a crise dos 30, né? Que os 28 ele tá liberando os 30. Então eu vou fazer um vídeo para vocês falando dessa transformação mais específica. Mas o tema desse vídeo é a depressão. E aí eu era muito julgada. As pessoas falavam, como assim a Linda não tá trabalhando? E aí minha própria família falava que eu não tava trabalhando. E aí eu não gostava, ficava chateada porque eles falavam isso, ficava com vergonha por não estar trabalhando. E aí as pessoas me julgavam, porque uma pessoa que tinha um emprego, que tinha a vida dela, de repente estava vulnerável, na casa de um, na casa de outro. Ninguém te quer na casa de ninguém, ninguém te quer na casa deles. E não é por maldade, é porque, cara, tu é um peso. O depressivo é um peso para a sociedade, é um peso para a família, né? Por isso que eu falo, fiquem bem, estejam bem. A gente, não é que todo dia a gente vai acordar, maravilhosa, digníssima, se amando, mas é a gente fazer essa autoavaliação de justamente identificar os sinais no início, não negligenciá-los para não chegar ao ponto que eu cheguei. Entendeu? Se eu mostrar foto pra vocês da época, gente, parecia outra pessoa. Assim,
Eu tava assim, num estado de, como se fosse anestesiada, assim. Eu não tinha mais satisfação nem de comer uma comida. Assim, eu cheguei, de verdade, eu cheguei a ficar com, não comer. Eu cheguei a não comer. Não porque não tinha comida, mas porque eu não queria comer. Porque era revolta com a vida. Eu não vou mais comer. Eu não tinha coragem de ir lá e... Vocês sabem. Mas, de alguma forma, eu tava me deteriorando, né? A pessoa ficar sem comer, a pessoa ficar sem dormir. E outra, gente, eu não dormia mais. Eu virava noites e noites acordadas. Noites e noites acordadas. Eu não... E por não comer, eu não fazia o número 2, né? Então a pessoa ela fica oca por dentro. Eu tava oca por dentro. Quando vocês se sentirem assim, por favor, peçam ajuda no início. Se há uma tristeza recorrente por mais de 2 semanas, gente, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Pode ser uma tristeza que vira uma melancolia, que vira uma depressão. E aí isso me desencadeou ansiedade. Eu comecei a passar por várias situações que eu não queria passar, que aí eu não tinha controle emocional, eu ficava nervosa e as pessoas brigavam comigo e eu chorava. Eu só chorava, eu não conseguia me defender. A pessoa perde esse senso de autodefesa, autoestima, né? Então tu já tá um carro que a pessoa te põe pra baixo, aí por isso que eu não queria ver as pessoas. Eu não queria ver, porque quando eu via algumas pessoas, elas só me julgavam, né? Então, pra que eu vou ver? Eu vou me isolar dentro de um quarto. E aí em 2019, foi justamente a época que a minha avó materna faleceu, né? Nossa, sim, gente, eu fui no fundo do poço. Então vocês imaginam, a pessoa já não tá bem. E os meus avós, eles significam muito pra mim. Eu até me emociono ao falar dela, porque justamente 1 mês antes dela falecer, eu tive a oportunidade de conviver com ela. Então, ela teve esse senso de amor. E ela falou assim: linda, nós vamos num psiquiatra. E aí eu não queria ir. Eu fui praticamente obrigada. E ela me levou no psiquiatra, eu não queria ir. Ela falou tudo o que estava acontecendo pro psiquiatra. O psiquiatra me receitou um remédio. Eu comecei a tomar forçada esse remédio. Forçada por ela. E eu não tô julgando ela porque eu sei que ela fez isso. Porque era o melhor que ela podia dar. Só que esse remédio psiquiátrico, ele me causava muita confusão mental, esquecimento. A pessoa me falava uma coisa, eu esquecia o que a pessoa me falava e perguntava de novo, né? Então tava me causando muita confusão mental. E aí eu comecei a tomar, obrigada, tomava na frente dela. E aí ela começou, não, a minha avó, os meus avós, né, em geral, todos são exemplo, assim, de modelo, cada um no seu estilo, sabe? Se interessar pra vocês, eu posso fazer um vídeo sobre eles. Eu tenho muito orgulho de falar sobre eles, de falar do que eles representam pra mim. Tanto é que, pra falar no assunto, eu tô... Então,
a minha avó materna era muito pra cima, ela tinha autoestima elevada, então, linda, vamos sair dessa cama, vamos levantar. Aí ela abria a porta do quarto e eu tava deitada. Ela, tu vai tomar banho? Ela pegava a toalha e aí eu ia tomar banho e aí ela fazia o café e ela tentando me animar e eu triste. E aí ela começou, no decorrer do mês, ela começou a sentir umas dores e isso também é outro assunto, que aí ela veio a ir para o outro plano muito rápido, justamente por ser uma pessoa que não gostava de dar trabalho para ninguém, sabe? Então ela era um exemplo de estar ali sempre para cima. Então, durante um mês convivendo com ela, eu tive o exemplo durante a minha vida inteira, na realidade, né? Mas convivendo assim, antes do falecimento dela, um mês, que eu também já morei com ela um tempo, quando tinha uns 19 anos, né? Dela me falar assim, linda, você pode, você é maravilhosa, então imagina, tu tem um modelo do teu lado, tu tá um caco, né? Tu tem um modelo de superação do teu lado. A depressão, ela realmente deixa a pessoa não tem estímulo pra nada. E não importava o que as pessoas me falavam, não importava. Eu continuava reativa ali. Então, façam isso por vocês, se amem, se cuidem. É o que eu falei em diversos vídeos e vou continuar falando nos vídeos, a importância do autocuidado. Eu tenho um vídeo também que eu falo só sobre o autocuidado. Então, quando identificar essas sensações, ou algumas delas, né, já liga um alerta e peça ajuda. Existem profissionais qualificados. Entendeu? Se você não quer chegar para um parente, às vezes a gente não quer incomodar. Eu vou deixar aqui embaixo, que vocês podem entrar em contato sem se identificar, né? E muitas vezes a pessoa, ela não precisa chegar no ponto que eu cheguei, ela pode pedir ajuda antes, né? Então, e outra coisa, se vocês puderem, façam terapia, porque terapia muda vidas. Que nesse período eu tive contato com um terapeuta que também, ele, durante algumas sessões, foi possível despertar. Minha avó materna faleceu, aconteceram muitas coisas. Eu tive ajuda também dos meus tios e da minha avó paterna. Foi uma ajuda bem importante. Se vocês quiserem que eu continue falando sobre o assunto, coloca aqui nos comentários. Curta, compartilha e vamos estar formando aí uma rede de apoio para estarmos ajudando uns aos outros. Até a próxima!